Olá, gente do nosso canal. Quero trazer um assunto muito polêmico aqui, acerca de um assunto, porque Deus mandou matar. Porque Deus, ele pode tirar a vida do homem. Eu estou assistindo um podcast e eu vi um ex-pastor, na verdade ele se diz pastor, falando acerca desse assunto. Que Deus, ele é tirano, porque ele mandou matar toda uma população, que tinha adultos, crianças, velhos. E é um assunto que geralmente os ateus trazem à tona e muitos cristãos não sabem como responder isso. E eu quero assistir com vocês e depois nós vamos trazer a resposta bíblica acerca do assunto. Certo? Fica aí, fica ligado, você vai ver o que esse pastor, ex-pastor falou e depois nós voltaremos para responder este assunto muito polêmico. Lenha para acender o fogo, uma espiga para comer, certo? O cara não foi com um trator para poder colher em pleno sábado. Ele foi comer e foi apanhado pelos soldados, levado até os sacerdotes e o cara foi morto, porque Deus deu uma permissão, uma autorização divina, cara, para que o cara fosse executado a pedradas. Você imagina como que um Deus desse, eu pergunto para você, vamos lá, Rafael, você teria condições de matar uma pessoa por apedrejamento pelo simples fato dela ter ido buscar alguma coisa para comer? Seja sincero. De forma alguma, cara, de forma alguma. Eu já parei para pensar o seguinte, na minha vida sobre isso. Será que no contexto da época que foi escrito eu teria a capacidade de fazer isso? Mas se a minha essência prevalecer, também não. Olha, entendeu? nós temos uma coisa que é chamado atemporalidade, né? Deus, sendo atemporal, Deus sabia do passado, presente e futuro, porque Ele é o tudo no todo, certo? Deus, ele habitaria num presente das eternidades, ou da eternidade. Então, para Deus não teria tempo, nem tampouco espaço que pudesse detê-lo, tá? Mas, quando você observa que Deus, naquela época, tá? Coisa que dentro do tempo e do espaço, uns 3 segundos atrás, Deus permitiu que esse cara fosse apedrejado porque ele violou uma lei do sábado. Então, se Deus permitiu isso há 3 segundos atrás, por que ele não permite isso hoje? Então, parece que nós estamos nos civilizando e nos tornando melhores do que o Deus de Jesus Cristo. É isso. Sim. Não tem outra explicação. E aí, gente, como responder esse assunto polêmico? Muitos ateus vêm trazer esse assunto numa discussão familiar, num bate-papo, né? Tomando um café, às vezes no trabalho. Ele sempre levanta a ideia de que se Deus existe, é bom, por que existe o mal? Quem criou o mal? O sofrimento? Será que Deus não está vendo o sofrimento que o mundo passa? Aquelas pessoas que estão morrendo de fome, as guerras, porque Deus, se Ele é todo poderoso, por que Ele não para com isso? É um questionamento mais ou menos o que o pastor levantou aí. Colocou Deus como tirano, mandando matar. Por que Deus mandou matar? Será que Deus é tão bom, esse Deus é tão bom do Antigo Testamento? Será que há uma diferença do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento? São vários questionamentos que nós podemos responder, mas eu quero responder apenas o que o pastor colocou aí, que Deus é um tirano. Gente, tudo depende de como você enxerga o mundo, a sua cosmovisão. Como você enxerga o mundo? Qual é a sua visão de mundo? Como você responde aos grandes questionamentos da humanidade? Se for pautado de que Deus é soberano, Ele pode todas as coisas e não precisa explicar nada para ninguém, se é a Bíblia, e aí você pode trazer uma resposta bem clara acerca do assunto. Olha, não vale entrar em debate que a pessoa não quer entender sua cosmovisão. Não vale a pena, porque vai ser uma discussão vazia. Então, se a pessoa não quer entender sua cosmovisão, não adianta entrar nesse debate, certo? Agora, como este pastor, o ex-pastor, levantou, mostrou a Bíblia e falou que como que pregaria para as ovelhas acerca do assunto, e que Deus é um tirano, e que o ser humano hoje é melhor do que Deus do Antigo Testamento, e os seres humanos estão melhorando, e Deus, ele é arcaico. Como responder isso? Gente, é muito simples. Deus, ali em Gênesis, ele dá vida ao homem. Ele faz o homem é barro até na hora que Deus sopra o fôlego de vida. E ali o ser humano passa a ser um ser vivente. Ele agora tem vida. Deus deu a vida ao homem. Foi Ele que deu a vida ao homem. E aí entra o pecado em Gênesis 3, e por causa do pecado a morte se entra. Que Deus disse, se pecar certamente morrerá. Então a morte se entra por causa do ser humano,
o ser vivente que Deus deu a vida, entra por causa do ser humano e do pecado do ser humano. Então, trazendo, né, nessa linha, nessa ideia, toda morte é por causa do pecado do ser humano. Mas tem diversos textos da Bíblia que vai dizer algo que nós precisamos responder aqui. Deus deu a vida e Ele pode tirar na hora que Ele quiser, sem explicar nada para ninguém, porque Ele é soberano e porque Ele deu a vida. Deuteronômio vai dizer, Deuteronômio 32, 39 vai dizer que Ele deu a vida e Ele pode tirar. Ele é o único, Ele diz, eu sou o único, eu somente dei a vida e eu posso tirar. 1 Samuel 2,6 vai dizer isso, que Ele deu a vida e Ele pode tirar a vida. Gente, Deus deu a vida e Ele pode tirar na hora que Ele quiser, como Ele quiser, sem precisar explicar nada para ninguém, porque foi Ele que deu vida ao ser humano, foi Ele que nos deu a vida e Ele pode tirar na hora que Ele quiser. Gente, vamos supor que eu criei isso aqui, eu sou o criador disso aqui, eu patenteei isso aqui está registrado no meu nome. Mas a partir do momento que eu falo, eu não quero que isso aqui mais exista, eu criei, eu patenteei, eu registrei, eu sou o dono, eu sou o criador, isso aqui vai deixar de existir. Simples. Simples. Deus deu a vida e Ele pode tirar a vida na hora que Ele quiser. Ele é soberano. Ele é soberano. Interessante. Abraão, um pai da fé, entendeu isso quando Deus pede para ele o seu filho. Deus falou que ia dar um filho, um herdeiro para ele, mas chega um momento que Deus fala, eu quero seu filho em sacrifício. Ele poderia muito bem perguntar o que esse pastor, levantar o questionamento que esse pastor levantou, mas peraí, o Senhor não é Deus, o Senhor não é um prometeu, porque se eu quero que tire, você sabe que a morte por sacrifício não era uma coisa bonita. Imagine o pai sacrificando o filho. Abraão poderia responder a Deus, questionar a Deus, colocar Deus dentro da caixinha, só que ele entende que Deus deu a vida e Deus pode tirar a vida na hora que Ele quiser, de quem Ele quiser, como Ele quiser, Deus pode, porque a causa final, quer dizer, a causa inicial da morte, desculpa, eu falei a causa final lá no início do vídeo, a causa inicial da morte é o pecado, e quem cometeu o pecado foi o ser humano, então somos nós. E Abraão entendeu isso e ele foi sacrificar o seu filho. Como pode? Abraão já acreditava nessa ideia, nesse ponto que nós estamos colocando aqui. E tem gente que hoje não acredita. Sabe por quê? Quer colocar Deus dentro da caixinha. Quer enxergar Deus nas suas pautas, nas pautas que eles levantam. Ninguém vai conseguir colocar Deus dentro da caixinha. Para entender Deus é que Ele é soberano, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. E no final nós vamos entender tudo. No final, quando nós estivermos aqui, nós vamos entender o porquê Ele mandou tirar a vida. Mas na Bíblia está claro que Ele mandou tirar a vida daquele povo, que eles estavam em pecado. E lembrando que o salário do pecado é a morte. E lembrando que Deus deu a vida, Ele pode tirar a vida de quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, sem explicar nada para ninguém. É muito claro. Se a gente enxergar a Bíblia dessa forma, como Deus soberano, fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de compreender os porquês da Bíblia. E Deus, Ele deu e Ele pode tirar a vida na hora que Ele quiser. Agora, como esse pastor, se ele quiser colocar Deus dentro de uma caixinha, se ele quiser trazer a resposta que ele quer para responder as pautas que ele levanta, não vai conseguir. Não vai conseguir, vai levantar mais questionamento. E o pior, que tem muitos crentes que ficam cheios de interrogação por causa desse assunto, não sabem responder, abalam a sua fé por causa disso. Gente, precisamos nos dedicar mais às Escrituras para que nós tenhamos um alicerce para que nenhum vento de doutrina nos leve para caminhos errados. Então, é interessante nós sempre voltarmos para Deus. Será que eu consegui responder ele? Claro, é muito fácil. Ter essa cosmovisão é muito fácil de responder. Então, Deus não é um tirano. Lembrando, Deus, Ele dá a vida. Deus, Ele pode tirar a vida na hora que Ele quiser. É simples de entender. É simples de compreender. E Paulo vai dizer quem somos nós para entendermos a forma de Deus agir. Vai falar, pode por acaso, na verdade, na Bíblia vai falar, pode por acaso o vaso perguntar ao seu Criador? Não tem como. Então, essa é a resposta que eu dou, refutando a ideia desse pastor ou desse ex-pastor. Jesus te abençoe, compartilhe com mais pessoas, porque esse questionamento vira e mexe, são levantados no nosso trabalho, na nossa casa, no ambiente que nós vivemos, e você tem uma resposta bíblica para dar, sabendo que Deus é soberano, Ele deu a vida e Ele pode tirar da forma que Ele quiser, e sem explicar nada para ninguém. Ele não precisa explicar nada para ninguém, e Ele continua sendo soberano e não tirano. O pecado entrou e a morte entrou por causa de nós.
Pelo contrário, ele nos amou a ponto de dar o seu Filho para entregar a sua vida, para que nós não venhamos ter mais a morte, para que a morte fosse vencida. E hoje nós vencemos a morte quando nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nos libertou da morte. Ele sim venceu a morte. E nós podemos vencer a morte quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Jesus te abençoe.